O tema hoje é influência do primeiro e do último Adão. O texto que nós vamos trabalhar é Romanos capítulo 5, dos versos 12 até o 21. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, vou fazer um contexto. Quando nós falamos primeiro Adão, estamos falando de Adão, primeiro homem, Adão e Eva, primeiro casal que foi formado por Deus. Você conhece a história? Adão foi formado do pó da terra. Ok. Quando nós falamos do último Adão, e não confunda o último com o segundo, nunca fale segundo, que está errado. Porque quando nós falamos primeiro Adão, segundo Adão, pode vir o terceiro e assim sucessivamente. Mas quando nós falamos o último, depois do último tem alguém? Não. Então é primeiro Adão, homem. Último Adão, Cristo. Primeiro Adão, homem, e ele falhou. Você conhece a história, daqui a pouco vamos trabalhar melhor nisso. E falhou e trouxe consequências, trouxe influências. Essas influências eu posso dizer que são influências negativas. Enquanto que o último Adão, a influência dele é positiva. É uma bênção para as nossas vidas. Esse é o primeiro contexto. O segundo contexto é que quando nós falamos em Adão, nós temos que entender, não só Adão, mas o primeiro, segundo e terceiro capítulo da Bíblia, eles são históricos. É a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque hoje mesmo nas faculdades se ministra sobre a evolução da espécie, ou origem das espécies, que é de Charles Darwin. Em 1859, ele escreveu esse livro, Origem das Espécies, onde ele afirma que há uma seleção natural, sempre o mais forte vai sobressaindo sobre os demais, e vai havendo uma evolução. E isso é dado como científico, isso é estudado em algumas faculdades. Só se nós crermos nisso, logo não existiu Adão. Porque se o homem veio de uma evolução, né, de Charles Darwin, ainda diz que o homem se originou do macaco. O interessante é que depois parou de evoluir, né? E o macaco hoje não se transforma mais em ser humano. Mas ele defende isso, e as pessoas, os cientistas, preferem acreditar nisso do que acreditar no nosso Deus Criador. Mas nós que somos crentes, nós acreditamos num Adão histórico, do jeito que está na Bíblia, que foi criado por Deus, do pó da terra. É neste Adão que nós cremos. Feito esses contextos, vamos entrar no texto que vamos trabalhar muito. Vou trazer algumas coisas bem interessantes. Toda vez que a gente ministra em Romanos, dá muito trabalho, mas tem muito conteúdo, muita coisa boa. Então vamos ler já o primeiro versículo. É Romanos 5, apenas o 12, mas vamos trabalhar do 12 até o 21. Mas vamos, por enquanto, lermos apenas o versículo 12. Amém. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então, a Bíblia diz, e está falando do Adão, o primeiro homem, Adão, diz que o pecado entrou no mundo pela desobediência, pelo pecado de Adão. Isso é verdade. Você conhece a história da queda do homem, está em Gênesis 3, quando Deus provou o homem,
Deus criou o homem, criou a mulher, você conhece a história. Quando chega em Gênesis 2,17, ele faz uma prova ao homem, ao casal. Diz, olha, de todos os frutos aqui do paraíso você pode comer. Porém, tem um fruto aqui, o nome desse fruto, aprenda. Alguns dizem até que, eu já vi até pastor falando que é maçã, nada disso, tá? O nome desse fruto é fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele disse, esse fruto você está proibido, porque no dia que você comer, certamente tu vais morrer. E nós conhecemos a história. É bem verdade que quem comeu primeiro foi Eva, o diabo enganou Eva, depois Eva deu para Adão e Adão comeu. Com isso entrou o pecado no mundo, pela ofensa, pela desobediência, pelo pecado de um só homem. E com esse pecado se espalhou para toda a humanidade. E com o pecado veio de mãos dadas com a morte. Você está com a sua Bíblia aí, mesmo no smartphone aberto aí, diga amém. Então, se você ler novamente, aí não precisa ler, só acompanhar com os seus olhos aí, você vai ver que diz que com o pecado entrou a morte. Então, até então, o homem, ele era imortal, mas quando ele não passa no teste, quando ele não passa na prova, Deus diz assim para ele, tu és pó e ao pó tu voltarás. E aí é interessante que veio a morte, e nós vamos comentar agora sobre 3 mortes, diga 3 mortes. Então eu vou comentar, eu vou usar Adão, tá? Qual é a primeira morte? É a morte espiritual, porque Deus disse, certamente, no dia que comerás do fruto, do bem e do mal, tu morrerás. Ele morreu fisicamente, sim ou não? Não. Adão viveu 930 anos, tá? Só para efeito. Se nós já que Eva foi criada praticamente junto com ele, é um casamento que talvez tenha durado 930 anos. Mas ele morreu espiritualmente. Então diga a primeira morte, espiritual. Então a primeira morte é a morte espiritual. Adão comeu do fruto, você conhece a história, e ele morreu. O que é a morte espiritual? É a separação, é a comunhão que é quebrada com Deus. Toda pessoa que não tem comunhão com Deus, ele está morto. Em Efésios 2:1 diz assim, que nós estamos mortos, nós que não temos Jesus. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós estamos mortos. Se você tem Jesus, você está vivo. Se você não tem Jesus, você está morto. Então a primeira morte é a morte espiritual. E Adão trouxe consequências. Deus amaldiçoou a terra, disse que a terra ia produzir abrolhos, espinhos, ele ia trabalhar, ele ia suar, e sobre a mulher, ele amaldiçoou a mulher, disse que ela ia dar luz agora com muitas dores, que são as dores de parto que nós conhecemos. E uma coisa mais interessante ainda, das consequências, da influência desse primeiro Adão, é que não atingiu só o homem e a mulher, só a humanidade, mas atingiu todo o universo, toda a natureza, a ponto de Paulo mesmo, em Romanos 8, 19 e 22, ele diz que a natureza ela geme aguardando o dia da redenção. Então, assim como o crente espera a volta de Jesus, a natureza também espera. E como a natureza foi toda atingida, agora aprenda uma coisa. Por isso que você vê tanto, e você às vezes fica até pensando, por que, pastor, que existe terremoto, calamidade, enchente, tsunami e tudo que não presta? Porque a natureza foi atingida com o pecado. Diga misericórdia. Mas
Essa é tão somente a primeira morte, a morte espiritual. Mas existe a morte física. A morte física é essa que você conhece. Que todos nós, se eu perguntasse aqui, eu não vou perguntar. Vamos perguntar só em pensamento e você pensa também aí. Se eu perguntasse assim para você, quem de vós já tem um parente chegado que já morreu, né? Aquele parente mais chegado, pai, mãe, irmão, tios, filhos, primos. Aí você certamente, talvez você tenha um parente chegado. Eu tenho bastante, né? Então todos nós conhecemos a morte. A morte entrou ao mundo de mãos dadas com o pecado, ao ponto da Bíblia dizer: o salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas essa é a segunda morte, ou morte física, que você conhece. Mas tem a terceira morte, que na Bíblia ela chama de segunda morte. Qual é a segunda morte? É a morte eterna, que é o afastamento para sempre de Deus. Aqueles que irão para o inferno vão experimentar a morte eterna. Você que é crente, e eu que sou crente em Cristo Jesus, não passaremos pela morte eterna. Diga amém. Mas existem essas mortes através do pecado. Mas vamos para o 2. O 2, o próximo, que é o 13. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Então, o que Paulo está dizendo? Que antes da lei já existia o pecado sempre existiu. Depois que Adão trouxe o pecado. Sempre existiu. Mas, como não existe a lei, que a lei veio para apontar o pecado, a lei veio para acusar. A lei serve de aio, de pedagogo, para mostrar o erro, a falha e o pecado. Mas, quando não existe a lei, já existiu o pecado? Sim, eu ministrei. Se você quiser, eu já ministrei aqui. É Romanos 1, 18 e 19. Fala que Deus colocou em cada ser humano a lei moral. Não tinha os 10 mandamentos? Claro que não. Os 10 mandamentos só foi dado para Moisés. Você conhece a história. Lá no Êxodo, quando Moisés saiu ali do Egito, ele foi até o Monte Sinai e subiu até, cantamos até que subia a montanha hoje, subiu a montanha, Moisés literalmente, e lá ele recebeu das mãos de Deus os 10 mandamentos, ou a lei. E antes, tinha? Claro que não. Mas já tinham pecado? Sim. Vou lhe provar para você. Caim matou Abel. Quando Caim matou Abel, já tinha lei, não matarás? Não. Mas ele foi condenado ou não foi? Foi. Então, porque Deus colocou em todos os homens a lei moral. Uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, é isso que está em Romanos 1, 18 em diante. Ele é indesculpável perante Deus, porque a natureza, ela aponta para Deus como obra da sua criação. Então a pessoa lá num lugar longínquo, ela tem dentro dela, ela traz a lei moral. Ela sabe o que é certo e sabe o que é errado. Tendo Jesus ou não tendo Jesus. Então o pecado sempre existiu. É isso que Paulo está dizendo aí no 13. 14. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou sobre todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Então, está reforçando. A lei só foi dada, a lei mesmo,
os 10 mandamentos, só foi dado para Moisés, como eu acabei de falar. Mas antes dessa lei ser dada, de Adão até Moisés, nesse período longo de tempo, o pecado já dominava, o pecado reinava. E a morte já reinava. Quer ver, me ajude aí. De Adão, inclusive Adão, de Adão até Moisés, os seres humanos morriam? Sim ou não, gente? Sim. Todos morriam. E como foi que a morte entrou? Pelo pecado. Então o homem é indesculpável. Deus colocou a lei moral no coração dele. E se ele é indesculpável, e tanto é verdade que eles morriam. Desde Adão até Moisés, ou seja, antes da lei, a morte já reinava. A morte dominava sobre todos os homens. Claro que tem uma exceção, tem duas exceções, né? As duas exceções da morte, tá? Os únicos seres humanos que não morreram, né? Você conhece a história, é Enoque e Elias. Porque Deus não quis que ele morresse, e Deus é Deus. Se Deus não quiser que você morra, você não morre. Amém? Porque Deus é todo poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa. E tudo é possível para Deus. Então, inclusive Jesus conversou isso com João. Estava se incomodando com João, discípulo amado, e Jesus disse assim, só que Jesus não disse que ele não ia morrer. Jesus disse assim, se eu quiser que ele não morra, ele não morre. Jesus diz assim. Mas Jesus não disse que ele não ia morrer. Só disse que se ele quisesse, ele não morreria. E é verdade. Se Deus quiser que alguém não morra, a pessoa não morre. Ele quis que Elias e Enoque, ou Enoque e Elias não morressem, e eles não morreram. Porque Deus é Deus. Deus chamou eles para si. Ele pode chamar até hoje, se ele quiser. Se ele bem assim quiser e entender, porque Deus é Deus. Mas a morte reinava de Adão até Moisés. E Adão já prefigurava um tipo de Cristo. Adão era um tipo de Cristo. Eu vou lhe explicar esse finalzinho deste versículo aí. Vou lhe explicar por que ele era um tipo de Cristo. Aprenda uma coisa. E por que você vai aprender também? Porque todos, pastor, mas não foi Adão que pecou lá não sei quanto para trás? O que eu tenho a ver com isso? Vou lhe explicar agora. Quando Deus criou os anjos, eu não sei quantos anjos Deus criou, tá? Os anjos são criaturas feitas por Deus. Deus criou os anjos. Não sabemos quando e nem quanto. Mas eu vou chutar uma quantidade aqui. Vamos dizer, aqui para a nossa administração, que Deus criou 1 bilhão de anjos. Você pode dizer amém? Estou conjecturando. Deus criou 1 bilhão de anjos. Há muitos anos atrás, que eu não sei qual é a data, mas qual é a quantidade de anjos que existe hoje? A mesma que foi criada. Então, se ele criou 1 bilhão de anjos, quantos anjos tem hoje? 1 bilhão. Já com os seres humanos, hoje o mundo tem quase 8 bilhões de seres humanos. Está bem perto disso. O país mais populoso, o mais populoso do mundo, se cair no Enem, hoje é a Índia, tá? Segundo é a China. Ambos já tem mais de 1 bi de população. Ok. Mas quando Deus fez o ser humano, ele fez já esses 8 bilhões, sim ou não? Quantos seres humanos ele fez? 2. Um casal. Adão e
Eva. Quando Eva comeu primeiro o fruto proibido, fruto da ciência do bem e do mal, Deus foi tratar com Adão ou com Eva? Com Adão, porque ele era o sacerdote. Então aprenda uma coisa, sacerdote. Você é o responsável pela sua casa. Deus não vai tratar com a sua mulher. Ele vai tratar com você. Então Deus tratou com Adão. O que isso significa? E Adão foi o primeiro homem a ser formado. Depois foi formado Eva. Você conhece a história. Então, Adão é a cabeça de uma raça. Ele é a cabeça da humanidade. Ele abre a porta para a humanidade e através de Adão e Eva, todos nós fomos formados. Se pudesse voltar, tem a árvore genealógica para frente, se pudesse fazer para trás, todos nós ia bater lá em Adão. Então todos nós viemos de Adão. Logo, se ele é o cabeça da raça, logo, se ele pecou, todos nós pecamos. Por isso que você diz, eu não tenho nada a ver com isso, pastor. Tem, porque ele era ali o capitão, ele era o chefe, ele era o príncipe, ele era o administrador, o gerente, ele era tudo aqui na terra. E ele foi e falhou. Ele foi e pecou. Mas ele prefigurava Cristo. Ele era um tipo de Cristo. Mas vamos avançar, eu acho que é o 15 agora, né? Amém. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, Isso é um que texto. é Jesus Cristo. É só o 15 É aí. só o 15. Tá. Então o que quer dizer? Que o pecado de Adão atingiu muita gente, continua atingindo até hoje. Só tem um jeito de você se livrar do pecado de Adão. Como? Aceitando Cristo. Se você não tem um encontro com Cristo, o pecado de Adão continua prevalecendo na tua vida, na minha vida, na nossa vida, ou na vida daquele que não tem Cristo. Mas, se a ofensa ou o pecado de Adão atingiu muita gente, e é verdade, até hoje continua atingindo, mas o que a Bíblia diz, muito mais, mais já é muito, mas muito mais, é mais do que o mais? Sim ou não? Sim. Então, muito mais a obediência de Cristo. E qual foi a obediência de Cristo? Cristo, a Bíblia diz, aprenda e anote esse texto aí. A Bíblia diz em Hebreus 4,15, que Cristo, a semelhança de homem, em tudo foi tentado, mas foi encontrado sem pecado. Então, pela ofensa, pelo pecado de um, entrou a morte, o pecado, tudo que não presta, é verdade, para muita gente, mas muito mais agora, através de Cristo, que foi obediente até a morte, e morte de cruz, ali na cruz do Calvário, ele pegou o seu pecado, e disse, está pago. É isso que Jesus Cristo fez por mim e por você, e a morte de Cristo continua valendo, assim como o pecado de Adão continua valendo para todos aqueles que não tiveram encontro com Cristo. A morte de Cristo continua valendo todo. Por isso que a Bíblia diz no famoso João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Se você crê,
tem vida eterna. Se você não crê, você está junto com Adão. Então o que eu quero dizer com isso nesta noite singela aqui na base 14? Eu quero dizer que todo homem, estou falando homem ser humano, homem e mulher, todo ser humano, ele está ligado ou em Adão ou em Cristo. Ou ele está ligado no primeiro Adão, ou ele está ligado no último Adão, Cristo. Então, quem está ligado em Adão está debaixo da condenação e do pecado e do juízo. Quem está ligado em Cristo, no último Adão, está debaixo da graça. É a graça que é favor imerecido da parte de Deus para todos nós. Nós não merecemos. Toda a humanidade em Adão estava caminhando para o pecado, para o inferno, para a morte. Quando de repente Cristo vem e diz: agora você tem uma opção. Quer continuar caminhando para a morte? Vá. Mas, se você não quiser, tem uma outra opção. Ou você está no cinturão de Adão, ou você está no cinturão de Cristo. Próximo. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. Então, o que Paulo está querendo mostrar todo o tempo, que Cristo, se você já sabe, que Cristo é muito superior a Adão. O que Paulo está dizendo? Que pelo um pecado, apenas um pecado de Adão, entrou o pecado e a morte no mundo. Mas Cristo não levou um pecado. Ele levou muitos, milhares de pecados. Você sabe que você peca todos os dias, mesmo você crente. Nós pecamos por pensamentos, por palavras, por gesto, atitude, por omissão. Aí Tiago diz: todo aquele que sabe o que é para fazer o certo e não faz, peca. Então a gente peca de tudo quanto é maneira. Aí eu digo para você hoje, você quer, vou brincar só com os homens. Você que é um homem santo, diga amém. Só tem 2 homens santos aqui na base. Você que é um homem santo, diga amém. Ó, está aumentando. Então, digamos que você é tão santo que você não peca por palavras, por gesto, por atitude, por omissão, e apenas por pensamento, você só peca uma. Olha, você é muito santo, hein? Você é quase um anjo. Você só peca uma vez por dia. Porque quando a gente é filho, que o pai briga com a gente não tem coragem de falar. Não é verdade? Se o pai for brabo, o meu era brabo. Mas você pensa umas coisinhas, sim ou não? Serve isso para a professora, sim ou não? Serve isso para o chefe, sim ou não? Quantas vezes o chefe te dá uma bronca, tu diz: esse filho da bênção, filho de Jesus. É assim que você diz? Então, no pensamento, se você pecar um pecado por dia em pensamento, você é muito santo, é os machos aqui. Mas quantos dias tem um ano? 365, você é quase um anjo. Num ano, você peca 365 vezes. Agora multiplique pela sua idade e diga misericórdia bem forte. Você tem milhares, milhões, bilhões de pecados. Então Adão, pelo um pecado. Cristo, por muitos pecados. Não importa a quantidade de pecado. Agora, 1 João 1, 8 e 9 diz assim: se confessares o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. O que você tem que fazer agora é, toda vez que você pecar, você tem que se arrepender e pedir perdão.
E a certeza que quando você se ajoelha e pede perdão, quando você se levanta, você já está perdoado. Isso é muita bênção, isso é graça, isso é misericórdia através de Cristo, da cruz do Calvário. Isso é bênção. Então Adão, um pecado. Cristo, milhares, milhões, bilhões de pecados. Agora imagine a humanidade todinha pecando. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para todo aquele que crê, nele crê, como diz João 3,16. Está perdoado, sim ou não? Sim, claro que está. Não importa se é bilhões, hoje nós temos cerca de 8 bilhões de habitantes, mas se todos os 8 bilhões de habitantes se entregasse para Jesus, a vida para Jesus, estava perdoado, sim ou não? Estava. Então, irmão, ainda muito mais o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vamos lá, mais um, diz qual é para mim ficar... 17. Amém. É verdade que por causa de um só homem e por meio de seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebe como presente da sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que com o pecado de Adão, lembra que a morte entrou de mão dadas com o pecado? Entrou o pecado e a morte. E é verdade que até hoje todos nós morremos. Mas com Cristo, você sabia? Toque no irmão que está ao seu lado, para eu ministrar o sermão através de você. Diga assim, você sabia, diga, que você está reinando com Cristo em glória? Você sabia disso? Diga amém se você sabia. Isso está em Efésios, capítulo 2. Diz que nós estamos, nós quem? Sempre que eu falar aqui, é o salvo, é o crente, é o que entregou sua vida para Jesus. Se não entregou, não é nada disso. Você está indo para a morte, está indo para o inferno, e por aí vai. Mas o que teve uma entrega para Jesus, a Bíblia diz em Efésios 2, que nós estamos assentados nas regiões celestiais, reinando com Cristo em glória. Isso hoje. Então o pecado trouxe a morte, mas Cristo trouxe a vida. E hoje mesmo, claro que eu estou falando de coisas espirituais, e hoje mesmo você já está vivo, reinando com Cristo. Você está reinando sobre a morte, sobre tudo. É isso a promessa que Deus tem para você, para cada um de nós. Você já está assentado nas regiões celestiais, reinando com Cristo em glória. E depois, claro que nós ainda vamos morrer, sim, mas quando você morre, quando o crente morre, na verdade, na hora que ele está empacotando, ele recebe uma pulseira gold, um lugar especial. Ele vai diretamente para o céu. Claro que é um estágio intermediário, porque você não está, você está incompleto, você vai estar ou somente com a alma ou espírito, né? Mas você já está no paraíso com Cristo, reinando em glória, espiritualmente falando. E quando Jesus Cristo voltar, aí você vai receber o seu corpo de volta e você vai reinar e viver para sempre, eternamente. Diga amém. Mas você já está reinando com Cristo em glória. E a morte hoje não terá domínio sobre você. Não tem mais domínio sobre nós. Porque fechou os olhos
apagou, você já abre numa outra dimensão, lá com Cristo, em glória. Vamos lá, mais um. 18. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Então, assim como só um pecado, lembre que sempre é o contraste. Primeiro Adão e o que mais? E o último Adão. Só fiz o teste com vocês, tá? Primeiro Adão e último Adão. Nunca diga segundo. Primeiro Adão, Adão homem. Último Adão, Cristo. O que o último Adão fez é muito, mas muito superior ao que o primeiro Adão fez. Pelo pecado de um Adão, muitos ou todos ali daquela situação, foram condenados. Mas agora em Cristo, a salvação, claro que em Cristo, a salvação é oferecida para todos, mas tem que querer, tem que crer, tem que aceitar. Porque você pode dizer assim, você não, alguém que não está aqui, alguém que está lá fora, pode dizer assim, não, pastor, eu já entendi, mas eu quero ir para o inferno mesmo. Sabe, eu não quero esse negócio de Cristo, Jesus, evangélico, esse negócio não é para mim não, eu quero ir para o inferno. Ele vai, tá, gente? Mas aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, pelo pecado de Adão, muitos foram condenados, mas muito mais em Cristo recebe o perdão e a vida eterna e a salvação em Cristo. É isso. Mais um. Estamos quase caminhando para o final. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A mesma coisa, está chovendo quase no molhado, né? Adão pecou, trouxe a desgraça para toda a humanidade. Cristo veio e não trouxe a bênção para toda a humanidade. Trouxe a bênção, a possibilidade, entenda bem, tá? Porque o que a Bíblia diz em João 1, 11, 12? Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam, quem é que receberam? Mas todos aqueles que receberam, a saber, o que creram no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em Adão, você estava condenado. Em Cristo, você está salvo e você está numa posição maior. Agora você é filho de Deus. Filho de Deus e herdeiro das mesmas bênçãos. Você tem direito a essa herança, a essas bênçãos conquistadas por Cristo na cruz do Calvário. Dessa sorte, podemos dizer que Cristo é o nosso irmão mais velho. Mais um, qual é o que está aí? 20. Acabando, só falta 2. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. A lei veio para, na minha tradução lá, veio para avultar, para potencializar o pecado. Porque eu já expliquei para vocês que a lei, se você não conhece a lei, você não sabe nem se você está pecando. Ou ferindo a lei. Por exemplo, vamos para o trânsito, que é o mais fácil. Se não tem uma placa que na rua é para andar 80, se você anda 85 ou 90, você é passível de punição? Não, porque não tem placa. Agora, se ela tiver, que a velocidade máxima é 80, e você for a 90 ou 100, você pode pegar uma multa, sim ou não? Isso é a lei. A lei veio para avultuar, para potencializar, para mostrar o pecado, para trazer acusação. Quando você conhece a lei, aí você sabe quando você está pecando. Que vai ser,
ferir esse mandamento aqui. E esse aqui. E aí ela veio onde abundou o pecado, superabundou, na minha tradução está desse jeito aí, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, então, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então devo pecar mais ainda para que a graça venha mais forte sobre mim? Não. Tá? Não esqueça que é um texto que eu gosto muito, que é 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. É verdade. Porque a graça de Cristo é infinitamente superior ao pecado de Adão ou de quem quer que seja. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo nas nossas vidas. 21, para concluir. E isso aconteceu ao fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que leva a aceitar de pessoas dominasse, trouxe a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, já falou tudo, né? Então, pelo pecado, todos morreram pelo pecado de Adão. Mas em Cristo, já falei, tem que enfatizar bem, mas em Cristo, só aqueles que quiserem, aqueles que crêem. Cristo é pela fé. É pela fé. Olha como é a salvação. Efésios 2, 8 e 9. Ora, pela graça, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Então a graça é pela fé, é dom de Deus, é presente de Deus. Então a vida eterna é presente de Deus, é um pacote que você recebe. Claro que você recebe aqui em vida, começa a reinar com Cristo em glória, mas no porvir vai se concretizar. Quando Cristo voltar para redimir toda a raça humana, para redimir toda a natureza, como eu falei, que a natureza geme aguardando o dia da redenção. A natureza geme aguardando o ser humano mais ainda, mas um dia Cristo vai voltar e com ele vai trazer todas as coisas em ordem novamente. E ali sim, você será, se você estiver vivo, você crente será arrebatado. Se você já estiver morto, você vai ressuscitar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e você vai reinar com ele para sempre. E ali não terá mais pecado, ali não terá mais choro, ali não terá mais doença, porque as primeiras coisas já se passaram. Eis que vi o novo céu e a nova terra, onde reina a justiça. É esse o seu destino, é esse o meu destino. Por isso é só você permanecer firme. Mantenha firme a confissão da vossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Vai ficando em pé que nós vamos orar. Pai, obrigado porque todo homem que o Senhor confiou, ele falhou e pecou. Assim foi com o primeiro homem Adão, assim foi com tantos outros homens, meu Deus. Isso significa que todo homem é falho, é pecador e que precisa de Ti, meu Deus. Por isso, nesta noite, aqui na base 14, meu Deus, que cada um possa se examinar, olhar para dentro de si e dizer: eu preciso de Cristo. Meu Deus, sonda cada coração, cada vida nesta noite, meu Deus, vê se existe caminho mau, vê se existe indecisão, vê se existe pecado, meu Deus, e nos guia pela vereda da justiça, por amor do Teu próprio nome. Nos abençoa, meu Deus, que possamos entender. E mesmo Jesus disse: no mundo tereis aflições. Talvez aqui alguém
está passando por aflição, está passando por dificuldade, está passando por lutas, a minha oração é que ele permaneça firme, crédulo, que Deus vai mudar essa situação, que um dia ele virá, e quando ele voltar, ele vai colocar tudo que está desarrumado, tudo que está em deslindo, ele vai colocar em ordem, ele vai harmonizar a humanidade, vai harmonizar a natureza, e aí nós, os crentes, viveremos com ele eternamente. Nos ajuda, meu Deus, a permanecer firme, nos ajuda a não fraquejar, nos ajuda quando venha as intempéries da vida. Não deixa, meu Deus, não permita, meu Deus, que venhamos nos desviar, mas que possamos a cada dia mais nos firmarmos em Ti, na rocha que é Cristo. Assim, crédulo, que teremos um final feliz nos últimos dias. Muito obrigado. Abençoa cada um aqui nesta noite. Fortalece a fé, aumenta a fé, abençoa. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você diz amém e aplaude o Senhor bem forte. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com a graça.